Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos continuar o nosso estudo de teologia bíblica do Pentateuco, na nossa segunda aula. E hoje nós vamos trabalhar o livro Teologia do Antigo Testamento de Walter Kaiser. E vamos trabalhar os capítulos 5, 6 e 7 deste livro. E o tema do estudo de hoje é a promessa. Vamos falar um pouquinho sobre prolegômenos, a promessa, a era patriarcal. Mas o que é prolegômenos? Prolegômenos é um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. É uma introdução e é um prefácio. No cristianismo, os prolegômenos, que é chamado também de teologia fundamental, estuda e introduz os princípios primários, básicos e fundamentais de toda a teologia cristã. A era pré-patriarcal tem comandantes e comandados. Os seres comandados da era patriarcal, não é? Está lá em Gênesis 1:21, quando diz assim: então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. E o ser que seria o comandante, Gênesis 1:28, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. A era pré-patriarcal abrange os capítulos 1 a 11 de Gênesis, onde é tratada a criação, a queda e o pecado individual do homem diante de Deus. Deus trata o homem individualmente e socialmente, num ambiente de bênçãos e de maldições. A palavra divina de bênção é o ponto inicial de todo tipo de aumento e de domínio legítimo. Segue após a tragédia central da sessão, o dilúvio, e termina a sessão com a bênção do próprio Evangelho. A revolta do homem, do outro lado, se evidencia primeiramente nas três catástrofes, que são a queda, o dilúvio e a destruição da Torre de Babel. Nesse caso, a palavra de Deus é de julgamento. Deus age na relação fracasso-bênção. O fracasso do homem foi primeiro a queda, Gênesis 3, depois o dilúvio, Gênesis 6 a 8, depois a dispersão, Gênesis 11. Agora, disso aí acarretaram também bênçãos. Quais são as bênçãos da parte de Deus? No primeiro, a queda, veio a promessa de uma semente, Gênesis 3,15. Para o dilúvio veio a promessa de que Deus habitaria nas tendas de Sem, Gênesis 9, 25 a 27. E para a dispersão, a promessa de bênçãos em escala mundial, quando é chamado Abraão, não é? Gênesis 12, 1 a 3. Então vamos falar um pouquinho sobre a palavra da criação. O mundo foi criado através da palavra divina de um Deus pessoal que se comunica. Vários textos de Gênesis têm a seguinte frase: e disse Deus. Em alguns momentos parece uma criação mediária, como, por exemplo, produz a terra, Gênesis 1:11. Povoe-se as águas, verso 20. Produz a terra, verso 24. Mas deixando claro, nos versos 21, criou, pois, Deus, e 25, Deus, pois, fez. Que Deus está no comando.
De modo geral, porém, o método da criação era tão claro como a sua fonte. Era Deus que criava. Era Ele quem fazia através da sua palavra. A criação pela palavra enfatizava mais que o método. Demonstra planejamento prévio, ou seja, Deus sabia cada detalhe do que estava fazendo. Portanto, Gênesis 1:1 se compromete à doutrina do início absoluto de todas as coisas, os céus e a terra criados por Deus. A palavra bará, criar, assar, fazer, e assar, formar, moldar, todas são usadas no processo de criação. Em Isaías 45:18, todos os três verbos surgem em paralelismo, desta forma, desautorizando qualquer distinção importante entre eles. O texto diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou, a palavra bará, os céus, o único Deus que formou, e assá, a terra, que o fez, assá, e a estabeleceu, cum, que não a criou, bará, para ser um caos, mas a formou, e assá, para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele é todos aqueles verbos incluídos no mesmo verso. Concluímos, portanto, que Deus iniciou um processo da criação a partir de nada, mais do que a sua própria palavra. Os dias da criação chegam ao seu auge na criação do homem e da mulher. Este era o interesse principal do nosso Criador. Deus é o protótipo do qual o homem e a mulher são meras cópias, réplicas, estátua ou cópia lavrada ou trabalhada, e facsímiles, que é a mesma coisa que semelhança. Aí vamos ver a palavra de bênção. A palavra da criação foi seguida por uma palavra de bênção. Por ela, todas as criaturas do mar e do ar foram dotadas com capacidades reprodutivas e incumbidas de uma missão divina, que era: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Deus entregou ao casal o direito de domínio sobre as coisas criadas. Mais uma vez, veio a palavra divina de bênção. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O dia é chamado sábado, porque era o dia que comemorava a cessação das coisas da parte de Deus, da sua obra. Desta forma, fez divisão entre a sua obra de criação e toda a obra subsequente, geralmente chamada providência. Assim, a história recebe um dos três marcadores de tempo que se acha na revelação. Um é o sábado, depois o está consumado, do Salmo 22:31 e João 19:30, que é a divisão entre a redenção prometida e a redenção levada a efeito. E o terceiro, o tudo está feito, do Apocalipse 21:6, que é a divisão entre a história e a eternidade. Assim, Deus fez com que o sétimo dia fosse santo, como memorial perpétuo à completação do universo inteiro e de tudo quanto nele havia. Esse descanso prefigurava o descanso eterno, por isso não se repete a frase usada todas as vezes que terminava a construção de um dos 6 dias. E houve tarde e manhã, o sétimo dia. E aí vem a primeira palavra da promessa, que é sobre o descendente. Não é? Para testar a obediência do homem e a sua decisão livre quanto a seguir seu Criador, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, proibindo Adão e Eva de comer do seu fruto. Outro morador do jardim era a serpente, considerada a mais sagaz
identificada no Novo Testamento como Satanás. No contato com a mulher, convenceu-a de que Deus mentiu para eles e a consequência nós já sabemos. Assim, a primeira tragédia do fracasso de 3 personalidades selecionadas pelo autor para reflexão teológica montou o cenário para uma nova palavra de bênção divina. Se haveria de vir uma bênção de algum lugar, seria da parte de Deus. Foi uma palavra profética de juízo e de libertação dirigida à serpente, Gênesis 3, 14 e 15, à mulher, verso 16, e ao homem, verso 17 a 19. Em cada caso, foi declarada a razão da maldição. Satanás logrou a mulher escutou a serpente, o homem escutou a mulher, ninguém escutou Deus. Como consequência, a própria terra sentiria os efeitos da queda do homem. Daria cardos e abrolhos, bem como causaria o suor humano. Ao mesmo tempo, filhos nasceriam com dor, e o fato da mulher virar-se para seu marido, não desejar, resultaria no fato dele governar sobre ela. A serpente, por sua vez, ou por sua parte, enfrentaria a vergonha da derrota final e certa. No meio do canto fúnebre de pesar e repreensão, no entanto, surgiu a palavra surpreendente de esperança profética, Gênesis 3,15, que veio da parte de Deus. A segunda palavra da promessa é o Deus de Sem. A segunda crise do mundo veio com a subversão da instituição do Estado, levando um populacho desregrados a praticar a iniquidade. No meio da bênção divina, como se foram multiplicados os homens na terra, surgiu o acúmulo da maldade. Deus pensou em excluir o homem da terra, mas Noé achou graça diante de Deus. Veio o dilúvio, restando somente o remanescente, a família de Noé. A bênção divina, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, foi repetida mais uma vez. Deus manteria a ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, sem interrupção, enquanto durasse a terra. Sua promessa: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus prometeu a Sem uma bênção especial. Ele mesmo habitaria entre os povos semíticos. Assim sendo, Sem seria aquele através de quem o descendente prometido anteriormente haveria agora de vir. A terceira palavra da promessa era uma bênção para todas as nações. Isso vem por causa da terceira crise e a final, que atingiu a terra durante este período da mistura de bênção e maldição. E foi um esforço conjunto: tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O julgamento divino contra os homens veio na forma dupla da confusão da linguagem deles e na dispersão dos povos por toda a face da terra. Esse registro é do capítulo 11 de Gênesis. Gênesis 10 lista os descendentes de Noé, formando em torno de 70 nações espalhadas pelo mundo, cada uma com sua língua e cultura própria. É uma antecipação do capítulo 11. Dessa forma, a terceira crise da terra foi mais uma vez resolvida pela palavra de graça do mesmo Deus que tratou do pecado de modo justo. A bênção é confirmada no início do capítulo 12 com a chamada de Abraão. Lembrando que a promessa não é apenas para a descendência física do mesmo, mas a descendência da fé, isto é, de todas as nações. Vamos falar um pouquinho agora sobre as provisões da promessa, que agora estamos na era patriarcal.
Primeiro, falar sobre uma descendência, que é uma promessa a Abraão. Um novo estágio na revelação divina iniciou-se em Gênesis 12, com a chamada de Abraão. Nesta nova era, houve uma sucessão de indivíduos que agora serviam como meio escolhido por Deus para estender a sua palavra de bênção para toda a humanidade. As bênçãos pessoais dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó tiveram alcance mundial. O conteúdo desta promessa era basicamente tríplice: um descendente, uma terra e uma bênção para as nações da terra. Em 5 ocasiões separadas, os patriarcas foram designados como bênçãos para todas as nações. Abraão, em Gênesis 12, 3, 18, 18, 22, 1, 7, 18, Isaque em 26, 3, 4 e Jacó em 28, 13 e 14. Quando Abraão chegou a Siquém, Deus lhe apresenta a semente do descendente na forma do herdeiro de Abraão, seu filho, gerado por ele. Uma linha de filhos sucessivos e representativos dos patriarcas estava de acordo com a ideia de semente já levantada em Gênesis 3,15. Seria uma descendência milagrosa até chegar ao descendente. O escritor de Gênesis, ele apresentou Gênesis como a substância daquela palavra de bênção e promessa. Diz assim: de ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. A bênção alcançaria todas as famílias da terra, a fim de que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. A eleição da parte de Deus não era assunto do intelecto ou esforço humanos. Deus fez sua seleção, independentemente das tentativas humanas ridículas e trágicas de colocar o plano e dádiva de Deus em segundo lugar. O segundo conteúdo da promessa é uma herança. A promessa da terra de Canaã, feita a Abraão, Isaque, Jacó e sua descendência, continuava presente em todas essas narrativas, como segundo dos 3 temas principais. Tem vários textos, Gênesis 12, 7, 13, 15, 17, 15, 7, 8 e aí por diante. Gênesis 15, 18 deu a descrição da terra, dizendo que as suas fronteiras se estendiam desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Gênesis 17, 1 a 8 enfatiza que a terra seria uma possessão perpétua. E Gênesis 15, 1 a 21 explicou que o patriarca possuiria a palavra prometida com respeito à terra, mas que apenas teria uma pequena experiência de estar pessoalmente na terra, porque a plena realidade seria protelada até a 4ª geração, depois de se encher a medida da iniquidade dos amorreus. A solenização desta oferta de terra ocorreu na aliança dos pedaços, que está lá em Gênesis 15, 7 a 21, como tem sido chamada. E aí vem também uma tradução herdada, que é o terceiro elemento da promessa. Este era o clímax. O clímax era que Abraão e cada filho sucessivo da promessa teria de ser a fonte de bênçãos. De fato, seria a pedra de toque da bênção para todos os outros povos. Todas as nações da terra seriam abençoadas por eles. Mais tarde, o apóstolo Paulo indicaria esta frase, declarando que era o mesmo evangelho que ele pregava. Em palavras simples, as boas novas eram: em ti, ou seja, na descendência prometida, serão abençoadas todas as nações, todos os povos. Assim, o embrião das boas novas da parte de Deus podia ser reduzido à palavra-chave bênção. Pode-se levantar a pergunta: como é que as nações receberiam esta bênção através de Abraão ou de qualquer dos seus filhos sucessivos?
O método terá de ser o mesmo que era para Abraão. Era mediante a fé. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Gênesis 15, 6. Vamos falar um pouquinho agora da era mosaica. E aí estaremos falando do povo da promessa. Foram 400 anos de silêncio, separando os tempos patriarcais da era mosaica com a mesma performance teológica. Êxodo 1:7 é uma recapitulação da era abraâmica com uma confirmação da promessa, que é Gênesis 1:28 e 35:11. Agora, a descendência era mais que uma família, era um povo que se tornara nação. Anteriormente, Deus aparecera a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso. Agora se manifesta como Javé, Deus de Israel. Êxodo 6:3. Assim sendo, o autor do Êxodo fez uma ligação direta entre o período dos patriarcas e do Êxodo. Para ele, a aliança no Sinai era uma continuação teológica e histórica da promessa dada a Abraão. Meu filho, meu primogênito, é outro tema. Os 12 filhos de Jacó e os 2 filhos de José se multiplicaram até se tornarem uma grande nação durante o período de escravidão no Egito, depois de 430 anos de escravidão. Os filhos de Jacó tinham maturado demais, clamaram a Deus pedindo socorro. O socorro veio na pessoa de Moisés e nas intervenções e palavras milagrosas da parte do Senhor. O primeiro ato de Moisés, como porta-voz, recém-nomeado pelo Deus vivo, foi ordenar categoricamente a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa aí meu filho. Êxodo 4, 22, 23. Assim Moisés arrazoaria no seu discurso final a Israel: não é ele, o Senhor, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Deuteronômio 32, 6. A filiação de Israel expressava um relacionamento. Israel era o filho de Javé. Um relacionamento de família, um povo que formava a família de Deus. Como filhos verdadeiros, eles deveriam ser santos. Israel era filho primogênito, não no sentido de nascer primeiro, mas em proeminência. Isso tem relação direta com a graça. A graça está em tudo. Esse mesmo tipo de tratamento ocorre no Novo Testamento com Jesus, o Messias. Além disso, era o primogênito, prototokos de Deus. E ele compartilhava do título prototokoi com todos os crentes, assim como acontecia com Israel no Antigo Testamento. Os 2 testamentos fazem parte do mesmo programa, oriundo de um único plano e de um único povo de Deus unificado. E aí vem a questão: meu povo, minha possessão. Israel era mais do que uma família. Israel já se tornaram uma nação. Era um povo, um grupo social étnico, com força numérica e unidade, sendo uma totalidade corporativa, porém vinculado a Javé. Êxodo 19, 6. O monarca egípcio consistentemente se recusou a cumprir as exigências de Javé. Então o poder de Deus, o dedo de Deus, foi descarregado em graus sempre crescentes de severidade contra Faraó, seu povo e as terras e bens dos egípcios. Os deuses do Egito não eram deuses de modo algum. Somente Javé era Deus. E ele era Deus em toda a terra. E não somente no território dos patriarcas em Harã ou Canaã, mas de toda a terra. Alguns dos servidores de Faraó temeram a palavra do Senhor. Êxodo 9, 20. Isso explica a missão no Egito e o misto de gente que deixou o Egito com Israel. Depois de ter visto o que Deus acabara de fazer
com os egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Cantaram juntamente: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Mais tarde, em Deuteronômio, Israel também foi chamado santo, além de ser a possessão prezada. Esta possessão prezada, possuída de modo ser igual, estava destinada a vir a ser um sacerdócio real, do qual a congregação inteira fazia parte. Israel, o primogênito entre as nações, recebeu a posição de filiação. Foi tirado do Egito como se tivesse sido carregado com asas de águia. E os israelitas foram feitos ministros em prol deles mesmos e das nações. O mundo inteiro pertencia ao Senhor. Mesmo assim, bem no meio das nações, colocaram Israel. A ele dera uma tarefa especial. Israel tinha de ser mediadora da graça de Deus para com as nações da terra, assim como em Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Uma outra palavra da promessa era uma nação santa. Nesse contexto, era uma condição da posição distintiva de Israel entre todos os povos da terra, do seu papel de mediador e da sua qualidade de nação santa. Como povo eleito, a santidade não era um aspecto opcional. Israel tinha de ser santo porque seu Deus Javé era santo. A mesmíssima coisa pode ser dita com respeito aos preceitos e ordenanças do Evangelho no Novo Testamento. E aí vem a lei de Deus. Nenhuma fórmula apareceu com maior insistência durante este período de tempo do que eu sou Javé, e eu sou Javé teu Deus. Para ajudar a jovem nação, recém-libertada de séculos de escravidão, para os privilégios e as responsabilidades da liberdade, Deus deu sua lei. Esta lei única tinha 3 aspectos ou partes. A lei moral, que era decidir aquilo que era certo ou errado, bom ou mal. A lei civil, exigências do decálogo. E a lei cerimonial, impureza e purificação. Que Deus os abençoe e até a próxima.